dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha o Ponta Pro Informa e também a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com o nosso informativo esportivo. A oitava rodada do Brasileirão terminou na noite de ontem com o Goiás subindo na tabela. O time do técnico Claudinei Oliveira recebeu a Chapecoense no Serra Dourada e venceu por 3-1 com 2 gols de Kaique e 1 de Jefferson. Rafael Pereira anotou o gol do time catarinense. Com a vitória, o Goiás chega aos 12 pontos e fica com a 9ª classificação. Corinthians, Atlético Paranaense e Ceará foram ultrapassados. Os corintianos e o próprio time goiano têm um jogo a menos, né? Já que a partida que aconteceria entre eles pela 7ª rodada foi adiada. Na parte de baixo da tabela, a Chapecoense volta a se complicar, né? Caindo aí para a 16ª colocação, com os mesmos 7 pontos que o 17º colocado Fortaleza, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O time catarinense está na frente porque vence no saldo de gols -4 contra -6. Falando do jogo, né? A Chape não se intimidou no começo do jogo no Serra Dourada e buscou frequentar bastante o ataque, né? Desde os primeiros minutos, e fez com que o primeiro tempo fosse até equilibrado, ainda que a intensidade não tenha sido das melhores, né, ou das maiores. Os dois times conseguiram criar algumas boas oportunidades. O 0 só foi sair do placar nos minutos finais, antes do intervalo. O árbitro marcou pênalti por toque de Márcio Araújo em Léo dentro da área, após consulta ao VAR, e Kaique acabou convertendo aos 35 minutos, né? O empate saiu aos 43, quando Camilo cobrou falta na área e Rafael Pereira apareceu por trás da zaga para cabecear no canto direito do goleiro Tadeu. No segundo tempo, o equilíbrio não se repetiu. O Goiás voltou mais ligado ao campo e dominou as ações do jogo, pressionando o adversário, e a situação ficou mais favorável após a expulsão do Bruno Pacheco da Chapecoense aos 19 minutos. O time catarinense até se arriscou no ataque, mesmo com um homem a menos, mas focou em segurar o empate, sem sucesso, porque aos 32 minutos, até que aguentou bem, né? Mas aos 32 minutos, Jefferson aproveitou um passe do Giovanni Augusto e bateu com força para colocar o time da casa à frente no placar. Ainda deu tempo de Kaique ampliar aos 46 em uma nova cobrança de pênalti. Os dois times voltam a campo às 19 horas da próxima quinta-feira para a disputa da 9ª rodada, a última antes da paralisação da Copa América, né? Para a disputa da Copa América. A Chapecoense recebe o Fluminense na Arena Condá, enquanto que o Goiás joga de novo no Serra Dourada, desta vez contra o Atlético Paranaense. Então completou a rodada ontem, deu uma mudada aí na parte de baixo e meio da tabela, né? Porque o Goiás, com essa vitória, foi a 12 pontos, é o 9º colocado. O Corinthians tem 12, mas é o 10º, né? O Atlético Paranaense tem 10, né? É o 11º. Mas o Corinthians e o Goiás, o próprio Goiás, tem um jogo a menos, né? Quem vencer aí sobe bem na tabela de classificação. Porque o Bahia, por exemplo, ou o Corinthians vencendo, ou o Goiás vencendo, eles vão a 15 pontos. Igualando-se ao Botafogo e ao Atlético Mineiro, que estão lá, né, em 3º e 4º colocado no G4 com 15 pontos também. Então, eles ficariam até numa situação boa, né? E a rodada começa, né? A rodada do Campeonato Brasileiro tem jogos nesse meio de semana, e essa é a última rodada antes da parada para a disputa da Copa América. Na quarta-feira, amanhã, Botafogo e Grêmio jogam às 18h15 no Engenhão. O Fortaleza no Castelão recebe o Cruzeiro. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional joga contra o Bahia. Na Vila Belmiro, às 20h30, muito provavelmente um dos jogos da TV, né? Santos enfrenta o Corinthians, e o CSA, no mesmo horário, no Mané Garrincha, em Brasília, joga contra o Flamengo. No São Januário, na quinta-feira, o Vasco joga contra o Ceará. O Atlético Mineiro no Independência enfrenta o São Paulo. O Palmeiras recebe no Allianz Parque o Avaí. E a Chapecoense joga contra o Fluminense no Índio Condá às 19 horas. E no Serra Dourada, no mesmo horário, o Goiás enfrenta o Clube Atlético Paranaense. Na Série B do Campeonato Brasileiro, movimentação começou ontem, né? Os jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Londrina perdendo em casa para a Ponte Preta, né? Um jogo que o pessoal, a maioria, esperava que o Londrina, por estar fazendo uma boa campanha, né? A Ponte também está,
tivesse êxito em casa, mas a Ponte Preta surpreendeu, foi para o seu 7º jogo de invencibilidade na noite de ontem ao derrotar o Londrina pelo placar de 3-1 em pleno estádio do Café pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada para a disputa da Copa América também. Com a primeira vitória de um time visitante no estádio do Café, a Ponte Preta retornou ao G4 com 15 pontos contra 16 de Bragantino e Botafogo, que ainda jogam na rodada, e Londrina. O Sport em quinto tem 12. E hoje tem Brasil de Pelotas e Criciúma no Bento Freitas, no Orlando Scarpelli tem Figueirense e Botafogo, o Vila Nova de Goiás enfrenta o São Bento, o Bragantino joga contra o América Mineiro, o Oeste enfrenta o Vitória, o Cuiabá joga contra o Atlético Goianiense na Arena Pantanal, o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa enfrenta o Coritiba, o Sport joga contra o CRB e o Paraná Clube enfrenta o Operário. Todos os jogos dessa 8ª rodada serão disputadas hoje. O primeiro começou ontem e hoje encerra a rodada. E o calendário de 2019 chegou oficialmente ao fim para Operário e Corumbaense. Os dois times chegaram à 6ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D, com chances de classificação, mas foram derrotados e disseram adeus ao torneio. Os dois times aparecem na lista de participantes da Copa Verde, mas não há um interesse em participar diante dos custos financeiros. A diretoria do Operário já comunicou à CBF e em nota disse que o principal motivo é que Campo Grande não tem estádio em plenas condições para disputar a competição, visto que o último jogo dessa competição foi disputado lá em Rio Brilhante, né? Na última rodada do Brasileiro, o Galo precisou transferir essa partida aí para Rio Brilhante, que fica a 163 quilômetros da capital, para jogar contra o Atlético Patrocinense de Minas Gerais. Apesar da eliminação, o presidente do clube, Estevão Petralhas, afirma que o clube sai de cabeça erguida e que o sentimento é de dever cumprido no sentido de fazer bem feito. Gostaria de ter classificado o time, mas não conseguiu. Já o Corumbaense, que tinha a situação mais fácil que o time de Campo Grande para avançar de fase, perdeu para o Palmas do Tocantins, que era o lanterna do grupo. O clube também enfrentou dificuldades fora de campo, como salário atrasado e protesto dos jogadores sentados em campo no início do jogo. O Carijó da Avenida se despede da competição com o sentimento de que fez o melhor dentro das limitações do clube. Agora, as atenções do futebol sul-mato-grossense estarão voltadas para os torneios de base como o Estadual Sub-17 e Sub-19, que vale vaga na Copa São Paulo. No segundo semestre, a bola volta a rolar pela Série B. A expectativa da federação é de que pelo menos 8 clubes participem do torneio. Paranaíbense, Coxim, Iviema, Naviraense, Sena, Misto, Maracaju e Ponta Porã. Mas a lista de participantes ainda pode sofrer alterações, já que muitos não têm interesse também em disputar. A situação dos times do Mato Grosso do Sul é sempre a mesma história, o enredo é o mesmo, né? Parece o seriado do Chaves, todo mundo sabe o que vai acontecer, mas assiste, né? E no caso do nosso time aqui não tem a menor graça, né? Porque tá disputando a competição, faz até uma boa campanha, mas o salário atrasado complica tudo. Foi assim com o time do 7 de Dourados, que chegou a fazer uma boa campanha na primeira fase, se classificou para a segunda fase, mas aí pegou o Botafogo, o Fluminense de Feira de Santana, com salário atrasado, e aí, meu amigo, acabou a festa para o time de Dourados, né? E é sempre a mesma coisa, falta de dinheiro, fica muito caro, não há ajuda da Federação do Mato Grosso do Sul, pouco faz, a Confederação Brasileira tem um repasse financeiro, mas não é o suficiente, e a história é sempre a mesma. São essas as informações de Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.